Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo de número 15. Vamos olhar para o versículo de número 4, que foi o versículo dentro de uma parábola que eu destaquei no nosso banner para falarmos sobre esse comportamento, ou um dito popular chamado cada um por si e Deus por todos. Eu acho que você já ouviu isso, você já falou isso de alguma forma. O versículo 4 do capítulo 15 de Lucas diz assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? Queridos, eu fiz uma comparação desta parábola com esse ditado e li um lindo texto do Dom Francisco Biacim. Ele é bispo de Barra do Piraí, em Volta Redonda, e ele, das observações que ele fala, ele diz que esse ditado acaba revelando um estranho egoísmo, algo que é muito latente dentro de nós, algo muito forte, que acaba dando aquela ideia de que cada um tem que se virar sozinho, sem refletir, sem pensar nas consequências disso. O egoísmo que faz com que a gente não se preocupe uns com os outros, levar vantagem em tudo, porque cada um por si, Deus por todos. E eu me lembrei, quando eu li o artigo do Dom Francisco aqui, eu me lembrei daquela história engraçada dos dois amigos que se depararam com a onça, não é? Eu não sei se é daí que surgiu a história do amigo da onça, mas um começou a amarrar a onça assim, bravo, um começou a amarrar o tênis, e o outro perguntou: por que você está amarrando o tênis? Não, eu vou amarrar bem amarrado, para eu correr melhor. Eu falei: cara, larga de ser idiota, você sabe, a onça corre muito mais que nós, não adianta se amarrar o tênis. Ele falou assim: eu não preciso correr mais que a onça, eu preciso correr mais que você. A onça, se eu correr mais que você, eu já estou beleza. Então essa é a história que nos dá essa ideia de cada um por si, Deus por todos. Mas veja a percepção do Evangelho, de como alguns ditados populares, conforme a gente já até afirmou aqui, ele não reflete mesmo aquilo que é a expectativa de Deus para conosco. Esse é um deles, que eu gostaria de debruçar em cima destas parábolas que Jesus contou no capítulo 15 de Lucas, e resultado talvez de uma percepção que Jesus teve, de quando uma vez Jesus estava olhando para a multidão, e ele se deparou com essa seguinte realidade, e ele abriu o coração dele em Mateus 9,36, ele diz assim, e vendo as multidões, a Bíblia, Mateus falando sobre uma atitude de Jesus, e vendo as multidões, Jesus olhando as grandes multidões que o seguia, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas, desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. E foi por esta realidade que Jesus viu, e comparar os seres humanos com um dos animais mais dóceis, mais carentes e mais sociáveis que tem na face da terra. Desde o Antigo Testamento, Jesus vem fazendo uma comparação com o seu povo, como por várias vezes, e principalmente no livro de João, ele fala de ovelhas, da relação nossa com o bom pastor, e nos comparando como ovelhas. E as ovelhas são animais muito sociáveis, gregários, não podem viver sozinhas, e por essas ovelhas, a Bíblia vai afirmar que Jesus deu a vida por elas. Quando você olha para João capítulo 15, João capítulo 10, versículo 15 e 16, você vai encontrar a seguinte afirmação bíblica: assim como o Pai me conhece a mim, Jesus dizendo, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida, diz Jesus,
pelas minhas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco de Jesus. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, por essas ovelhas, essa visão que Jesus teve, comparou aquela multidão como ovelhas cansadas, ovelhas desgarradas, ovelhas sem um ser fundamental em suas vidas, que é um pastor. Jesus então deixa bem claro como ele se preocupava conosco. O escritor de Lucas, conforme eu disse, nós já lemos, ele vai contar no capítulo 15, se você for olhar por todo esse contexto do capítulo 15, Jesus vai começar, ele vai contar 3 parábolas aí. A primeira que ele conta é essa, da ovelha perdida, mas é a parábola dos perdidos, a ovelha. Depois ele fala da dracma, do dinheiro que uma mulher perdeu, e depois ele fala do filho pródigo, não é? E é interessante que são 3 reações diferentes, 3 maneiras que Jesus aplica essas parábolas, não é? Jesus fala que a dracma é um objeto inanimado, não conseguiria por si só ser achado, precisava ser achada, não é? Fala da ovelha que precisava ser encontrada também, e fala, a terceira parábola é aquela famosa do filho pródigo, que sabia que estava perdido, ele era o indivíduo responsável o se achar. Então, o reino de Deus, quando a gente pensa na realidade em que vivemos, nós encontramos assim, não é? Nós encontramos a realidade da ovelha. Sabia que estava perdida, com certeza, porque não via os seus pares em volta, mas não sabia voltar, não sabia como voltar, se perdeu e tinha que ser encontrada. E é sobre esta parábola que eu gostaria de me debruçar aqui, com um detalhe, irmãos. Eu fiquei olhando para essa parábola mais uma vez, já sei que ministrei na igreja, mas olha só, olha aí para o capítulo de número 15, vamos ler a palavra inteira, por favor. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo e ouvindo, mas os fariseus e os mestres da lei, estou lendo Lucas capítulo 15, versículo 1, tá bom? O criticavam dizendo: esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. E ao chegar, reúne os amigos, vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Queridos, olha o detalhe que, por último, olhando para essa parábola, eu vi algo aqui que quero destacar. Essa ovelha se perde e não há presença do lobo aqui, não há presença representada por, não é uma ação demoníaca, não é uma ação do diabo, não é um lobo que chegou e pegou a ovelha e capturou a ovelha. É um problema interno do rebanho, é um problema de que não dá para aplicar cada um por si e Deus por todos. A gente encontra aqui nessa parábola a figura do pastor, a figura do rebanho e a figura da ovelha. A ovelha se perde, a Bíblia vai dizer. Ela é responsável por essa perda, sim. Existe uma coisa que diante de Deus todos nós haveremos de prestar contas, e ninguém vai poder prestar contas diante do Senhor pelas minhas atitudes, pelo que fiz, pelo que aconteceu na minha vida. O Senhor vai distribuir a sua justiça na minha vida, na percepção dEle, mas eu não poderei responsabilizar ninguém diante de Deus, eu não poderei chamar ninguém, vai ser eu e Deus no momento de prestação de contas. Mas quando nós olhamos para a realidade que estamos vivendo aqui, a ovelha tem uma responsabilidade de tomar muito cuidado para não se afastar do rebanho, porque ela é um animal que não consegue viver sozinha. Se ela ficar isolada, ela morre.
Mas o que pode ter provocado a ovelha se perder? Algumas coisas fazem com que as pessoas se perdem, talvez por uma curiosidade ela precisa de cuidados, irmãos, porque ela não pode comer nem menos nem mais. O pastor é responsável por estar cuidando das ovelhas para ela se alimentar o tanto que ela precisa se alimentar. A ovelha que se perde, talvez se perde olhando, que fala: não, eu não quero ficar comendo essas coisas regradas assim, eu quero comer o tanto que eu quero comer, e ela então vê pastos diferentes e se afasta do rebanho. Talvez essa ovelha possa ter se perdido por problemas dentro do rebanho. Há uma profecia em Ezequiel que eu acho muito interessante. Ainda olhando para o povo de Deus como rebanho, olha a profecia de Ezequiel capítulo 34. Capítulo 34 de Ezequiel, existe 2 versículos que traz a seguinte informação para nós. O capítulo 34, versículo 20 e o 21. Por isso o Senhor Jeová assim lhes diz: eis que eu mesmo julgarei entre as ovelhas, ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com os ombros dai empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Irmãos, que interessante, não é? Problemas, o rebanho expurgando o rebanho, ovelha se comportando de tal maneira que as mais fracas são expulsas, são convidadas a se retirarem. Talvez seja isso. Essa ovelha se perdeu porque talvez ficou doente, não conseguiu mais alcançar as outras. E por fim, uma das possibilidades muito perigosas, por decisão própria, querer se isolar, talvez mesmo sabendo que ficar sozinho é um grande perigo. A Bíblia vai nos alertar em Provérbios 18:1 que o solitário busca o seu próprio interesse. Querer se isolar é muito perigoso. Olha, busca satisfazer o seu próprio desejo. Aquele que se isola, ele se insurge contra a sabedoria. É interessante, essas são as possibilidades daquela ovelha que estava fazendo parte de um grupo de 100 se perder. E mais uma vez, irmãos, eu quero lembrar, não tem lobo nessa história, é uma responsabilidade do rebanho, é uma reação da bondade ou da malignidade daquele rebanho, da bondade ou da malignidade dentro daquela ovelha. Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Nós terceirizamos muitos problemas nossos para a figura, para o bode expiatório da nossa vida, chamada Satanás e os seus demônios. Culpamos muito Satanás, fazemos leituras de realidades de nossas vidas, colocando tudo nas costas do diabo. E é interessante que seria muito bom a gente chamar para nós a responsabilidade de Tiago capítulo 1, quando diz assim, que nós quando pecamos, é porque somos engodados e atraídos pelos nossos próprios maus desejos. Então é interessante, eu quero deixar bem claro isso, aqui é um problema nosso, tá? Talvez a ovelha estava fazendo o que o diabo gostava, mas não era uma ação demoníaca em sua vida. A ovelha se perde. Aí nós vamos encontrar o papel do pastor. O pastor aqui, irmãos, ele tem com certeza um papel fundamental nessa possibilidade da ovelha se perder. O pastor era uma figura primordial para o rebanho, e ao descuidar-se, e possivelmente foi o que aconteceu, aquela ovelha, só depois ele foi perceber, no momento da contagem, que estava faltando uma ovelha. Mas qual é a reação de alguém que falhou com o outro? Qual que é a reação? A reação poderia ser: cada um por si, Deus por todos. Eu tenho as 99, que se dane essa uma. E muitas vezes a gente faz isso. A família continua reunida, esta é a ovelha negra. O grupo ainda está unido, esse aí não quis vir porque, olha, a igreja está indo bem, quem não está acompanhando a igreja está perdendo. Gente, a gente acaba não dando aquele valor necessário que aquela que se perdeu. Mas o pastor tem uma reação que é
Jesus destaca isso. Ele fala que ele percebe que faltou e ele começa a buscar, mas numa busca com um objetivo, até encontrar, diz a palavra. Quando você olha para essa palavra, você vê que o pastor faz essa ação até encontrar, e ao encontrar, vai tomar as atitudes necessárias, vai fazer o trabalho com alegria. A Bíblia diz que ele faz com alegria, ele não está com raiva da ovelha, ele tem uma satisfação solitária ali, depois de alcançar o seu objetivo. Aí mais uma vez, eu volto para a ovelha. Qual foi a reação da ovelha? Ela está ali sem forças, com certeza com muito medo, sozinha. E esse tempo, o que pode ter minado as forças dessas ovelhas? Gente, como ovelhas que somos do rebanho do nosso grande pastor, o Senhor Jesus, existem algumas coisas que podem estar acontecendo conosco e que nos faz nos perder. Uma delas é o acúmulo de muitos sóis sobre a nossa ira. O que você está falando? É o plural do sol mesmo. Olha o que a Bíblia diz, e talvez você esteja sofrendo disso, e por isso talvez você esteja isolado aí, e você esteja numa reação de solidão e de medo, como ovelha de Jesus. Efésios 4, 26. Eu quero chamar a atenção para vocês tomarem cuidado, de não adiar mais nenhum sol sobre isso. Olha o que a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira. O que esse texto está dizendo? Para a gente não acumular os problemas que estão causando ira no nosso coração, a gente acertar logo, conversar logo, fazer os acertos, ministração e pedido de perdão. Muitos sóis, muitos dias se passou daquele dia que você ficou irado, e você então foi se enchendo de ira, um sol sobre outro sol, sobre outro sol, e aí já virou assim um grande inverno de sol na sua vida. E a Bíblia vai dizer: não ponha o sol sobre a sua ira. Acerta essa situação ainda hoje, acerta essa situação, não adie mais. Isso leva a ovelha a se perder. Ou então, irmãos, essa vida que nós temos, a rotina que temos de sermos chamados evangélicos, cultuador do Senhor Jesus, estamos dando ofertas incompletas, porque não estamos acertando podando as nossas arestas entre nós. Olha o que Jesus vai nos ensinar em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Portanto, diz Jesus, no capítulo 5 de Mateus 23 e 24, portanto, se trouxerem a sua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa no altar a oferta diante do altar, deixa diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-se primeiro com o teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Muitas ofertas incompletas, muitos cultos sem a inteireza do culto. Sabe por quê? Estamos com o coração cheio de picuinhas, de pendengas, de coisas que precisam ser acertadas, precisam ser conversadas, e isso nos estimula. Depois que passa um tempo que a gente vai fazendo, daqui a pouco a gente está desanimado. Gente, dá uma olhada em volta de vocês, olha quantas cadeiras vazias, e não é cada um por si, Deus por todos. É olhar para essas cadeiras vazias e começar a sentir falta. Quem está fazendo falta para você? Quem você sempre viu aqui na igreja e não está vindo mais? Dá uma olhada em volta de você. Essas pessoas talvez estariam precisando fazer acertos e consertos, porque nós somos chamados para viver em rebanho, e a ovelha sozinha tende a até morrer, se assim ela ficar por muito tempo sozinha, queridos. E a outra coisa ainda grave, muitas prisões sentimentais, pessoas presas. Nesse capítulo 5 de Mateus, dando sequência aos versículos mais à frente, versículo 25 e 26, concilia-te depressa com o teu adversário, com o teu irmão, acerte-se
enquanto está a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairá dali, enquanto não pagares o último cetil. Os acertos emocionais que a gente precisa fazer, a liberação e o pedido de perdão, o estar fazendo os concertos, porque o meu coração não pode ser uma cela onde eu prendo pessoas, e eu não posso estar preso em uma cela no coração de ninguém. Eu preciso me conciliar. Então tem muitas pessoas presas em realidades sentimentais. E por fim, para não dizer do lobo, e não tem lobo nessa história, mas tem muita gente dando lugar ao inimigo, lugares na sua vida ocupados pelo inimigo. Efésios capítulo 4, versículo 27 vai dizer assim: não deis lugar ao diabo. Queridos, a vida que temos, ela não é pautada por dizeres populares. A nossa vida tem que ser pautada pelo conteúdo bíblico que está diante dos nossos olhos. E a Bíblia nunca vai nos ensinar cada um por si e Deus por todos, a não ser no dia do juízo, aí sim. Mas enquanto vivermos aqui como rebanhos do Senhor, nós precisamos então encarar essa realidade da conclusão desta parábola. O pastor encontra a ovelha, a sua reação abençoadora provoca uma reação também abençoadora na ovelha. O que acontece, irmãos? A ovelha, olha aqui para mim, deixa o pastor cuidar. A ovelha deixa o pastor cuidar. A ovelha se deixa ser carregada, deixa tratar das feridas. Há a disposição daquele pastor de encontrar a ovelha. Não chegou ali e falou: por que você se perdeu? Onde você estava com a cabeça? Não, há uma troca ali. A alegria do pastor, o seu olhar, provoca uma passividade abençoadora na ovelha, de deixar ser cuidada, porque essa é uma reação normal da ovelha, quando está desgarrada, quando está ferida, quando está com medo, quando está solitária, quando está à mercê do inimigo. Ela deixa, mas ela reage a um tratamento de pastoreio, e não de acusação, e não de cobrança. A alegria, daquela alegria solitária, quando o pastor encontra a ovelha, então os dois solitários ali felizes, depois ela se torna coletiva. Quando você olha para a conclusão da parábola, Jesus diz que ele chama os amigos são chamados, pastor e ovelhas amigos. E tem uma coisa tão tremenda que Jesus reporta ao céu depois. A Bíblia vai dizer que há alegria no céu. Olha o versículo 7, por favor. É uma festa terrena, mas uma festa celestial também. Lucas 15, 7. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu. Há alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Gente, é maravilhoso demais aqui. Há esse encontro, né? De uma realidade terrena, mas de uma realidade sobrenatural, um reverberar da alegria aqui, e o Senhor dando a prova de que não é cada um por si, Deus por todos. Há um valor no indivíduo imensurável dado por Jesus, a ponto do pastor expor as 99 a um risco, mas deixar ali, porque o grupo se protege e vai lá atrás daquela. E cada um de nós agora, é bom que você saiba, nós temos o lado de ovelha. O lado de ovelha. Talvez estamos nessa disposição assim, de quase nos perdermos. Você ainda não se perdeu porque você está aqui ainda. Mas tome muito cuidado para você não se perder, porque não é possível uma ovelha viver isolada. Mas vamos olhar para nós como
posicionamento do pastor. E agora eu quero constranger você, eu quero me constranger. Quem está fazendo falta e que não está aqui na igreja? Quem poderia estar aqui, talvez está precisando de uma mensagem? Por favor, irmãos, aqueles bannerzinhos sem graça não, uma mensagem pessoal. O que está acontecendo com você? Você está bem? Eu tenho sentido falta de você, eu tenho sentido a tua falta. Quem não está aqui, e você talvez está constrangido, será que ele vai ficar chateado? Arrisca, com amor, sem cobrança, vá atrás das ovelhas perdidas, e se for ovelha, vai deixar ser carregada, e se for ovelha, vai deixar ser tratada, e se for ovelha, vai acontecer um encontro de muita alegria entre você. Quem? Dá uma olhada, por favor, dá uma olhada de propósito, 360 graus em volta de você agora. Essas cadeiras vazias têm que te constranger, aquelas cadeiras amontoadas lá têm que trazer constrangimento para o rebanho. Sabe por quê? Nós já tivemos problemas aqui, de precisar fazer 2 cultos. Cadê? Eu peço a Deus, que a minha porção seja dada mais sobre a medida do Senhor, não sobre a medida dos egoístas, não sobre a medida dos acusadores, sobre a medida do Senhor. Mas eu quero que você, nesta noite, perceba a possibilidade do que vai acontecer aqui, quando nós começarmos a nos preocuparmos com quem não está, e por que não está, e trazê-los. Irmãos, nós estamos vivendo uma situação de muita comodidade, realmente, poucas pessoas estão com uma preocupação com relação a isso, mas eu quero constranger a todos aqui, quero constranger a todos vocês, a pensarem, quem não está aqui e deveria estar, insista, carregue, veja se você pode ajudar. Por quê? Para que experimentemos depois. Você sabe que Deus deu para o pastor o discernimento que ele precisava, o rumo que ele precisava, o amor que ele precisava, a ternura que ele precisava. Deu à ovelha também uma disposição muito grande de ser cuidada, e depois ambos chegam num lugar e começa coisa de Deus, começa a ter uma festa, mas uma festa aqui e uma festa no céu. Os constrangidos, por favor, fiquem em pé. Você que está constrangido, você que quer mesmo que essa realidade mude, você que quer mesmo, você então vai fazer o seguinte: você vai orar a Deus, falar: Deus, quem está fazendo falta? Quem deveria estar aqui e não está? Quem eu posso buscar? E você que está com uma vontade enorme, esse é meu último culto, eu não venho mais. Não se isola não, não se isola não, dê o seu balido, deixa o Senhor cuidar de você. Quando todos nós falharmos, e nós vamos falhar, nós temos falhado, eu quero dizer uma coisa para você: Jesus nunca desistiu, e Jesus não vai desistir de ninguém. Ele é o pastor que procura até achar, e Ele vai encontrar, e vai trazer para o aprisco. Amém?